Olá pessoal, tudo bom? Vim falar para vocês aqui um pouquinho hoje para responder, acho que de uma forma geral, alguns questionamentos, algumas dúvidas que eu tenho recebido no meu direct sobre o tratamento que está sendo realizado aqui no meu consultório. Olá pessoal, tudo bom? Vim falar para vocês aqui um pouquinho hoje para responder, acho que de uma forma geral, alguns questionamentos, algumas dúvidas que eu tenho recebido no meu direct sobre o tratamento que está sendo realizado aqui no meu consultório, sobre as facetas e lentes de contato dentais. Priscila, existe muito desgaste, eu vou perder o meu dente, como é que funciona? Então, a queixa do paciente que vai me direcionar o tanto de desgaste que se é necessário sobre as facetas e lentes de contato dentais. Priscila, existe muito desgaste, eu vou perder o meu dente, como é que funciona? Então, a queixa do paciente que vai me direcionar o tanto de desgaste que se é necessário fazer. Se é um dente escurecido pós-canal, a gente vai ter que ter um pouco mais de desgaste, então já não se é mais falado como se fosse lente de contato, e sim uma faceta dental, que é para fazer uma cobertura maior para necessário fazer. Se é um dente escurecido pós-canal, a gente vai ter que ter um pouco mais de desgaste, então já não se é mais falado como se fosse lente de contato, e sim uma faceta dental, que é para fazer uma cobertura maior para esconder aquele escuro, que é o que incomoda o paciente, na verdade. Então, aquele escuro, para poder ele ser camuflado, ele ser escondido, existe uma necessidade de se fazer um desgaste um pouco maior, de 2 milímetros em torno, para às vezes 2 milímetros é pouco, esconder aquele escuro, que é o que incomoda o paciente, na verdade. Então, aquele escuro, para poder ele ser camuflado, ele ser escondido, existe uma necessidade de se fazer um desgaste um pouco maior, de 2 milímetros em torno, para às vezes 2 milímetros é pouco. Então, 2 milímetros parece pouco, mas para a gente é o suficiente para fazer a camuflagem e esconder o que é a queixa do paciente. Então, 2 milímetros parece pouco, mas para a gente é o suficiente para fazer a camuflagem e esconder o que é a queixa do paciente, que é o dente escurecido pós-canal. Então, dentes escurecidos pós-canal, dente com muito apinhamento, que a gente fala, que é uma sobreposição muito grande em cima da outra. Nessas regiões em que tem apinhamento, é necessário sim fazer um desgaste maior. Então, as lentes de contato, elas vêm quando, na verdade, o paciente tem os dentes praticamente perfeitos, a gente tem uma sobreposição muito grande em cima da outra. Nessas regiões em que tem apinhamento, é necessário, sim, fazer um desgaste maior. Então, as lentes de contato, elas vêm quando, na verdade, o paciente tem os dentes praticamente perfeitos, a gente só quer dar um plus, um up, que é modificar um pouco o formato e a cor daquele dente. Agora, quando são modificações muito grandes, o desgaste sim tem que ser um pouco maior para poder a gente fazer essa camuflagem, essa cobertura. Só que é dar um plus, um up, que é modificar um pouco o formato e a cor daquele dente. Agora, quando são modificações muito grandes, o desgaste sim tem que ser um pouco maior para poder a gente fazer essa camuflagem, essa cobertura. Então, são chamadas de facetas dentais. Então, a diferença que tem mais ou menos entre uma e outra é essa. E qualquer... A pergunta que eu recebi aqui é se pode quebrar as lentes ou a faceta. Sim, pode quebrar. Assim como os dentes naturais, as facetas também quebram e é só ser trocada se vier acontecer. Nesse caso de ausência de dente, vamos supor que seja esse aqui, você perdeu, mas você tem o restante, provavelmente esses dentes que a gente fala que são pilares, esse e esse aqui do lado, vão ter que ser coroas totais e nos demais, aí sim dá para fazer as lentes ou faceta, mas os que vão segurar vai ter que ser uma ancoragem maior, então são coroas totais. Todo mundo pode fazer? De modo geral, falando assim, basicão, todo mundo que tenha vontade de fazer e tenha a possibilidade de fazer, sim. Mas tem os pré-requisitos que eu vou mostrar para vocês quem são as indicações. O assunto aqui então tá rendendo. Eu vou usar umas fotos, lembrando que não são fotos de casos meus, tá, gente? É só para exemplificar para vocês quem são as pessoas que geralmente procuram esse tipo de tratamento, tá? Então, geralmente as pessoas que procuram esse tipo de tratamento e que têm a indicação para esse tipo de tratamento são pacientes com essa queixa aqui, ó, restaurações anteriores, ou seja, da frente, insatisfatórias, que tem que ficar. Outra indicação são para pacientes com má formação dentária, com dentes conoides, tipo esse caso aqui.
Esse caso fica lindo, são pacientes perfeitos para fazer esse tipo de tratamento. Essa é uma indicação muito boa e o resultado fica lindo. Pacientes que têm os dentes com diastema, que é aquela falhinha que tem entre um dente e outro, geralmente a maioria é mais no central entre eles, mas tem pacientes que têm todos eles, como nesse caso aqui, é possível a gente fazer essa reabilitação. Um caso onde a indicação também fica muito bonito, são pacientes com manchas de tetraciclina. Existe um medicamento que, quando usado na infância, ainda em formação dos dentes permanentes, ele causa esse tipo de manchamento aqui que não sai. E não menos importante, nem mais importante, casos leves de apinhamento dental, que a gente consegue sim fazer essa transformação da parte superior para a parte inferior, dando um sorriso mais harmônico. Para sempre não é, nem os nossos dentes, se a gente não tiver o cuidado, não é para sempre, mas a gente faz o tratamento esperando que seja o mais longo possível e que o paciente tenha aquele cuidado, porque o para sempre, só ele nos deu. O mau hálito em si, a pessoa ela já tem a predisposição de ter, ou ela gera a disposição a ter se ela não tiver disposição de fazer a higiene. Então, não é a lente que vai te causar um mau. Sim, foi um tratamento em que acabou sendo mundialmente conhecido, porque os primeiros a serem realizados foram os artistas que acabavam que tinham uma condição financeira melhor. Então, sim, são esses tipos de trabalho que os artistas fazem. O fazer aos poucos depende muito do propósito do tratamento, do planejamento que foi realizado. Se realmente são os dois da frente, só dá para fazer. Agora, se for fazer um de cada vez, eu não aconselho a fazer um por vez, não. É um tratamento que fica lindo, sim, mas eu sou daquela que eu gosto de deixar as coisas muito claras, muito explicadas. Explico 10 vezes se for necessário, mas o paciente tem que sair daqui confiante de que é isso que ele quer, porque tem que ter indicação. A pergunta é: quem tem coroa nos dentes podem fazer? Se a coroa tiver no meio do nosso trabalho da lente, a gente troca a coroa e dá sequência nos dentes que são seus e não são coroas. A intenção é de que não fique artificial, é de que fique harmônico e o mais similar, o mais natural possível, de acordo com o que o paciente queira. Claro que ele está fazendo investimento, ele quer ver um resultado, né, para ficar igual ao que ele tinha. A escovação ela não só tem que ser normal, como deve ser redobrada, porque não adianta nada, eu gosto muito de enfatizar isso, gente. O que adianta ter lentes, facetas nos dentes lindas com a gengiva inflamada, com tártaro? Então não rola, escovação. O momento da consulta, do planejamento, ele é todo realizado justamente para tirar esses tipos de dúvidas, porque eu explico que existe um desgaste, às vezes mínimo, como esse aqui que é o da Lohane que a gente está realizando, mínimo. Apesar de, nesse caso em especial, o desgaste ser mínimo, tem pacientes que eu preciso desgastar mais, como eu expliquei para vocês anteriormente. Se a camuflagem tiver que ser maior, eu preciso desgastar mais, então não dá para voltar atrás. Vou usar novamente essa foto aqui como ilustração. Não, o dente não fica fininho nem na faceta e nem na lente de contato. O desgaste ele é feito o suficiente só para encaixar o material. Então aqui o dente já está preparado.